E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Nesse vídeo nós vamos fazer um exemplo de como calcular a matriz de inércia de um cubo de lado L e realizar a diagonalização dessa matriz através do seu problema de autovalores. Então nós vamos encontrar quais são os autovalores da matriz de inércia de um cubo numa configuração específica e vamos encontrar o seu sistema de eixos principais. Vamos lá. A ideia nesse vídeo é a gente fazer esse exemplo aqui. Qual é o exemplo? É o cubo de lado L e pivô A em um dos vértices. Então aqui já preparei um gráfico, eixo X em vermelho, Y em verde, Z em azul. O ponto A é o pivô e a origem do sistema de coordenadas que eu estou utilizando. Então eu vou supor que esse ponto A, que está bem aqui, ele vai ser um ponto fixo com relação ao movimento de rotação do corpo rígido. Ele não necessariamente é um ponto fixo com relação ao movimento de translação. Isso depende das forças externas. Mas a partir do momento que eu consigo separar o movimento de translação do movimento de rotação, esse ponto é um ponto fixo com relação ao movimento de rotação. Então a gente viu que esse ponto obrigatoriamente faz parte do eixo de rotação do corpo. E o cubo é esse aqui, uma cor meio rosinha. E aí ele tem vértices em A, que é a origem do sistema de coordenadas, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto H e ponto G. E o lado dele eu vou chamar de L. Então essa é a minha configuração inicial. A primeira coisa que eu preciso fazer é realizar o cálculo da matriz de inércia. O cálculo da matriz de inércia, então eu tenho um integral no volume do corpo rígido, a densidade que vai depender do ponto, eu tenho a delta IJ R ao quadrado, que vai depender do ponto também, menos RI, RJ, ambos também posições relativas com relação ao pivô, que vão depender do ponto em que eu estou trabalhando. Aqui, eu vou supor, por uma questão de simplicidade, né, afinal de contas é um exemplo, que ρ, que é a densidade de matéria, é uniforme, ou seja, tem o mesmo valor, é uma constante em todos os pontos do corpo rígido. Se isso for verdade, meu ρ aqui não depende mais de x, é uma constante, então ele vai para fora da integral. Além disso, minha posição relativa é a própria posição do corpo rígido, já que eu estou colocando aqui um sistema de coordenadas num pivô e não num lugar aleatório. Portanto, R2 eu vou chamar simplesmente de x ao quadrado, então eu tenho xi aqui e xj aqui. Portanto, essa expressão aqui é uma expressão no sistema de coordenadas x1, x2, x3 ou xyz que nós estamos trabalhando. E o cálculo é componente por componente. Então vamos calcular a componente 1,1 da matriz de inércia, que é uma componente diagonal. Eu tenho delta 1,1, x1, x1, que é x1 ao quadrado. Delta 1,1, a delta de Kronecker, é igual a 1. Agora x ao quadrado é x1, x1, mais x2, x2, mais x3, x3. Então x1, x1 com menos x1, x1 vai embora. Então é essa integral que eu preciso resolver. Agora essa integral é uma integral tripla em x, y e z, o x1, x2, x3, que vai de 0 a L. Então eu tenho a integral em dx1 de 0 a L, a integral em dx2 e a integral em dx3 de 0 a L. Bom, vou fazer a integral em x1 primeiro porque o integrando não depende de x1. Portanto, o resultado dessa integral aqui é simplesmente L. E agora eu tenho aqui essas outras duas integrais. Primeiro, vou fazer a integral em x3. Então, eu vou colocar essa integral aqui dessa forma. Então, aqui eu tenho a integral em x3 ao quadrado dx3. Essa integral aqui tem o valor de L ao cubo sobre 3. E essa integral, x2 é constante com relação a x3. A integral em L. Agora eu faço a integral em x2. A integral em x2 aqui vai dar L. Então aqui eu tenho L a quarta sobre 3. E aqui L é constante, vai para fora da integral. E essa integral aqui, x ao cubo sobre 3, de 0 a L, portanto, também é igual a L ao cubo sobre 3. L vezes L ao cubo, L a quarta. Portanto, eu tenho aqui 2/3 de L a quarta aqui dentro. Como eu tenho L aqui fora, vira L a quinta. Então, meu resultado para I11 é 2/3 de L a quinta. As integrais para todas as outras componentes que são diagonais vão resultar no mesmo valor. Isso é fácil de vocês verificarem.
Então, essas aqui são as componentes diagonais. E lembre-se que, como a densidade aqui é constante, a densidade vezes o volume é igual à massa total do cubo. O volume do cubo é L ao cubo. Esse valor aqui eu também, se quiser, posso escrever como 2/3 de mL ao quadrado. Agora, eu tenho os componentes fora da diagonal. Por exemplo, vamos calcular a componente I12. Então, eu tenho delta 12, x1, x2. Só que delta 12 é zero, portanto, esse termo aqui vai ser nulo. Vou colocar o sinal de menos aqui para fora. E aqui, de novo, eu tenho a integral tripla de 0 a L dx1, dx2, dx3. Essa integral especificamente não depende de x3, portanto, a integral em x3 é L. E agora eu tenho essa integral aqui, que eu posso fazer isso. Obviamente, o fato de eu estar lidando com x1 ou x2 é irrelevante. O valor dessa integral e dessa integral é o mesmo. Então, basta eu resolver uma integral e elevar ao quadrado. Essa integral aqui vai me dar L ao quadrado sobre 2. Portanto, L ao quadrado, L à quarta, 2 ao quadrado, 4. Portanto, aqui, como resultado, eu tenho menos 1/4 ρ L à quinta. Que também posso escrever em termos da massa, menos 1/4 mL ao quadrado. Aí vocês vão calcular as outras componentes, não precisa calcular. Isso vai ser igual para todas as componentes fora da diagonal. Todas as componentes fora da diagonal vão ter o mesmo valor. Portanto, eu posso montar a matriz de inércia aqui. É uma matriz 3×3. Aqui estão as diagonais 2/3 de mL ao quadrado. E aqui estão as componentes fora da diagonal. Aqui. Vou tirar mL ao quadrado em evidência, porque ele multiplica todos os termos aqui. E vou tirar 2/3 em evidência. Se eu tirar 2/3 em evidência, aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica 1. Aí eu vou ter 3 meios, né? Então eu tenho 3 meios. Como resultado, eu vou ter menos nessas componentes 3/8. Então eu vou colocar aqui um 3/8, 3/8, menos 3/8, menos 3/8. Então essa é a matriz de inércia com a qual vou trabalhar. Vou escrever isso aqui de uma maneira simbólica, 2/3 de mL ao quadrado B, e na verdade eu vou trabalhar com essa matriz B, que vai ser 1 na diagonal e um número alfa fora da diagonal. Então essa é a matriz com a qual eu vou trabalhar. E especificamente nesse caso, o alfa é igual a menos 3/8. Se eu diagonalizar a matriz B, claro que eu diagonalizo a matriz I. Eu posso trabalhar com uma matriz que não depende nem da massa nem do lado do cubo. Essa matriz B só depende da geometria do cubo. Bom, então eu quero calcular os autovalores da matriz de inércia, mas na verdade eu vou calcular os autovalores da matriz B. Depois, com os autovalores da matriz B, eu vou multiplicar por 2/3 de mL ao quadrado. Cada autovalor de B vai me dar os autovalores da matriz de inércia. Então, como nós vimos, o problema de autovalores de uma matriz é o de encontrar vetores U, os quais são invariantes pela ação de B, a menos de uma constante multiplicativa, que são os autovalores. Para determinar esses autovalores, eu preciso calcular o determinante de B menos lambda vezes a identidade e montar o polinômio característico, igualando esse determinante a zero. B menos lambda identidade é a seguinte matriz, é a matriz B com a diagonal subtraída de lambda. E esse determinante vai ser igual, podem calcular da maneira como vocês quiserem, 1 menos lambda ao cubo, mais, aqui eu tenho alfa ao cubo, mais alfa ao cubo, então eu tenho 2 alfa ao cubo, aí eu vou ter alfa ao quadrado menos lambda sinal negativo, alfa ao quadrado menos lambda sinal negativo, alfa ao quadrado menos lambda sinal negativo, eu tenho 3 vezes, menos 3 vezes alfa ao quadrado, 1 menos lambda. E eu preciso que essa equação seja igual a zero. Para facilitar a minha vida, eu vou introduzir uma variável que eu vou chamar de V, que é igual a 1 menos lambda. E se esse for o caso, eu estou resolvendo a equação V ao cubo menos 3 alfa ao quadrado V mais 2 alfa ao cubo igual a zero. Eu preciso das raízes dessa equação aqui. Então vocês podem fatorar essa equação como V menos alfa ao quadrado, V mais 2 alfa igual a zero. Ou seja, as raízes são alfa e menos 2 alfa. Vocês podem conferir. A raiz menos 2 alfa aparece uma vez e a raiz alfa
aparece duas vezes, né? Aqui ao quadrado. Então é uma raiz dupla. E isso vai causar uma degenerescência nos autovalores. Portanto, aqui, as soluções, esse aqui são V1, eu vou chamar V1 de menos 2α, V2 igual a alfa, e meu V3 também vai ser igual a alfa. E como V é 1 menos lambda, lambda é igual a 1 menos V. Então eu vou ter lambda 1, que é igual a 1 menos V1, 1 mais 2α, e lambda 2, que é igual a lambda 3, que vai ser igual a 1 menos alfa. Como alfa é igual a 3/8, nesse exemplo em particular que nós estamos lidando, 1 mais meio de 3/8, que é 1/4, e 1 menos 3/8 dá 11/8. Então, esses são os autovalores da matriz de inércia. Portanto, eu sei que a diagonal de B é a seguinte matriz: 1/4, 11/8, 11/8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se essa é a diagonal de B, a diagonal de I é M, L ao quadrado, 2/3, multiplicado por essa matriz aqui. E, portanto, aqui nós podemos já falar sobre os momentos de inércia, que é o I1, 2/3 de M, L ao quadrado, que multiplica 1/4. Então, 3 vezes 4, que dá 12. Portanto, eu tenho aqui o primeiro momento de inércia é 1/6 de M, L ao quadrado. E os outros dois momentos de inércia vão ser iguais. Também 2/3 de ml ao quadrado vezes 11/8. Que vai me dar 4 vezes 3, 12. Então, 11/12 de ml ao quadrado. Esses são os momentos de inércia do corpo rígido. Quem são os autovetores da matriz de inércia ou os autovetores de B, primeiramente? Bom, esses são soluções dessa equação aqui. Ou seja, são os vetores que satisfazem essa equação para cada um dos lambdas. Então, por exemplo, meu primeiro autovetor vai ser a solução dessa equação aqui. Vai ser igual a matriz B, que está aqui, multiplicado pela seguinte coluna: U11, ou seja, componente 1 do vetor 1, U21, componente 2 do vetor 1, e U31, componente 3 do vetor 1. E isso é igual lambda 1 é 1/4 vezes as mesmas componentes. Só que vão me dar três equações. A primeira equação é U11 mais alfa U21 mais U31. Isso vai ser igual a 1/4 U11. Vou montar todas as equações, depois eu vejo o que vai dar. A segunda equação é alfa 11 mais alfa 31, U21, dessa vez aqui para fora. E aqui 1/4 U21. E essa aqui vai ser 31. Eu vou ter o 11 aqui, 21 aqui, e aqui para fora eu vou ter 31 sem o alfa. É a terceira linha. Então isso aqui eu tenho um sistema, 3 equações para 3 variáveis que eu preciso resolver. Nessa primeira equação, alfa é menos 3/8. E aí eu posso passar, esse 1/4 vem como menos 1/4, esse 3/8 vem como menos 3/8, menos com menos dá mais. U11 menos 1/4 de U11 dá 3/4. Multiplico tudo por 4/3, portanto aqui eu vou ter meio. Então a primeira coisa que eu descubro é que a componente 1 vai ser igual a metade da soma das duas outras componentes. Aí eu vou pegar qualquer uma das outras equações. Vamos pegar a segunda. Vamos trabalhar aqui primeiro. Vou colocar menos 1/4 aqui, igual a menos alfa aqui. E alfa a gente sabe que é 3/8, com sinal negativo. Então eu tenho 3/8, esse sinal vai embora. E aqui, portanto, eu tenho de novo um 3/4. O 21, portanto, de novo, o U21 é escrito dessa forma. Só que agora, o U11 posso substituir aqui embaixo. Eu tenho meio do meio, vai me dar 1/4. E aqui eu tenho um meio. Distribuo esse 1/4 e passo ele para cá. Quando eu faço isso, eu tenho aqui 3/4 de U21. E aqui eu tenho 1/4 mais meio. Meio são 2/4. Então aqui eu tenho, na verdade, 3/4 de U31. Então, olha só que interessante. O U21 é igual ao U31. E se isso aqui for verdade, claro, comparando essa equação com a de cima, aqui eu tenho o U21 mais o U31, mas os dois são iguais, então o U11 é igual ao U21, que também é igual ao U31. Então esse é o meu resultado.
E se eu trabalhar com a terceira equação simplesmente vai corroborar esse resultado que eu cheguei. Ou seja, as três componentes são iguais. Meu primeiro vetor, que é o 1, será igual a uma constante que eu vou chamar de C, 1, 1, 1. Eu vou chamar todos esses caras aqui de C. Bom, esse cara aqui eu quero que seja um eixo, então eu vou normalizá-lo. Quem é o 1 ao quadrado? Ele vai ser igual a C ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a 3. Portanto, o C vai ser igual a raiz quadrada positiva, eu vou escolher, de U1 ao quadrado sobre 3. E aí eu vou escolher a seguinte normalização. Eu quero que a norma de 1 seja unitária. Se esse for o caso, o 1 ao quadrado é igual a 1, portanto, C é igual a 1 sobre raiz de 3. Portanto, esse vetor aqui, eu tenho 1 sobre raiz de 3. 1, 1, 1. Processo de normalização usual. E aqui eu só vou colocar um hat para dizer que esse cara agora é um versor, né? Ele é um vetor unitário. Maravilha! Agora vamos para o segundo autovetor. Ou seja, é o autovetor U2. A equação é essa. BU2, lambda 2, U2. Em termos matriciais, eu só vou copiar essa aqui em cima. Só que dessa vez, aqui eu tenho 1, 2, 2, 2, 3, 2. Mesma coisa aqui. Em vez de 1/4, aqui eu tenho 11 oitavos. E construo também aqui as mesmas equações. Então eu tenho o 1, 2 mais alfa, o 2, 2 mais alfa, o 3, 2. Isso é igual a 11 oitavos, o 1, 2. Vou trabalhar com essa primeira equação primeiro, mesmo sem escrever as demais. Então vou passar o 11 oitavos para cá, sinal negativo. E aqui eu tenho 1 menos 11 oitavos. Portanto, aqui eu vou ter 8 menos 11 dividido por 8, menos 3 oitavos, o 1, 2. Agora, menos 3 oitavos é alfa, né? Como alfa é menos 3 oitavos, o que eu tenho aqui na prática, agora eu multiplico tudo por menos 8 terços, é que a soma das componentes desse vetor tem que ser igual a 0. Todas as outras equações vão me dar essa mesma equação aqui, não preciso nem fazer, é só olhar a forma, né? E quando eu fizer o autovetor U3, como o autovalor é o mesmo, é muito fácil vocês deduzirem que esses caras aqui vão obedecer à mesma equação, ou seja, ambos precisam ter a mesma forma. Isso aqui é o que acontece quando eu tenho autovalores degenerados. Como eu tenho dois autovalores iguais, 11 oitavos e 11 oitavos, eu não consigo fixar completamente os valores relativos entre as três componentes. Como eu fiz aqui. Aqui eu sei, e o 1, por exemplo, que as três são iguais, e a única incerteza que me resta é a normalização. Aqui eu tenho uma incerteza um pouco maior. Para remediar isso aqui, eu vou escolher esses dois vetores de forma que eles sejam ortogonais entre si e a soma de seus componentes seja igual a 0, cumprindo essas duas equações aqui. Eu vou escolher o U2, ele vai ser uma constante C, e aí eu vou colocar aqui 1, menos 1 e 0. Bom, a soma das componentes dá 0, e eu tenho um C constante aqui para fora, que é a normalização. Para normalizar, é só vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz ali em cima, e vocês vão ver que é 1 sobre raiz de 2, e aí vou colocar um chapéu aqui. Esse é o U2 que eu vou escolher. Então eu tenho uma certa liberdade para escolher o 2. O 3, eu tenho um pouco menos de liberdade. Uma vez que eu escolhi o 2, eu preciso escolher um que seja ortogonal ao 2, mas que também obedeça a soma das componentes igual a 0. Eu vou escolher da seguinte forma. Tem uma constante C, vetor coluna. Qualquer vetor ortogonal a esse aqui, que não seja esse, e que a soma das componentes seja igual a 0, vai valer. Então é fácil vocês verem que se vocês fizerem 1, 1, menos 2, por exemplo, esse vetor aqui é ortogonal ao 2. Normalização 6, né? Então aqui eu tenho 1 sobre raiz de 6 como fator de normalização. Então esses são meus três vetores que eu vou escolher. Esse é o sistema de eixos principais. Como é que eu vejo? Vamos ver ele aqui no cubo.
tá aqui meu cubo, a origem tá aqui. Meu primeiro eixo principal é o meu primeiro autovetor. Esse autovetor, ele é proporcional a esse vetor que eu desenhei aqui, de A até G, essa diagonal aqui. Meu segundo vetor, ele é proporcional a esse vetor aqui que apareceu aqui, que ele é um vetor do tipo 1 menos 1, 0, né? Aqui eu coloquei 10 menos 10, 0, mas eu quero que o eixo pareça um pouco maior. O vetor unitário vai ser menor aqui. Então vocês veem que ele está no plano XY com Y negativo, para vocês conseguirem ver o desenho. Não tem problema que sumiu os vértices, tá certo? O meu terceiro vetor é um vetor que agora está lá para baixo. Esses três vetores são ortogonais entre si. Esse vetor aqui é o terceiro autovetor. Claro que ele, normalizado à unidade, ele é pequenininho, mas aqui eu resolvi multiplicá-lo, então ele é o vetor 5, 5 menos 10 aqui para mim, certo? Então, o meu sistema de eixos principais agora é esse aqui. Um deles está fixado na diagonal e outros dois são ortogonais aqui. Uma vez que eu fixo a diagonal, os outros dois, desculpa, vamos para a mão direita, os outros dois estão livres para rodar. Isso é o que significa a degenerescência dos autovalores. Que eu tenho um eixo fixo, os outros dois eu escolho de maneira apropriada, mas eles podem rodar ao redor desse eixo principal aqui. Então esse é o sistema de eixos principais. Na verdade, já posso colocar aqui. Eles formam os vetores o 1, chapéu, o 2, chapéu e o 3, chapéu, certo? Esses são os eixos. Como é que a gente vai fazer a matriz de transformação ortogonal? Eu preciso da matriz de transformação ortogonal porque eu quero o sistema de coordenadas que me dá esses eixos principais aqui. Essa matriz D vai ser a matriz construída da forma que eu introduzi no vídeo passado. Ou seja, eu monto uma matriz em que eu tenho aqui minha primeira coluna é o 1, minha segunda coluna é o 2 e minha terceira coluna é o 3. Então essa matriz, a matriz D é essa aqui, certo? Eu não vou manipulá-la mais do que o necessário, mas eu sei que essa matriz ela tem uma inversa, e se vocês quiserem calcular a inversa dessa matriz, vocês fiquem à vontade, só dá um trabalho danado. Mas como eu sei pela teoria que ela é ortogonal, portanto a inversa é igual à transposta, e a transposta é essa aqui. Então essa é a minha matriz ortogonal. E para vocês verificarem que de fato ela diagonaliza, basta vocês calcularem DI D transposto. Esse cálculo aqui vai dar essa matriz aqui, que é a matriz B diagonalizada, multiplicada aqui por 2/3 de ml ao quadrado. Então essa é a matriz de inércia diagonalizada. Agora o mais importante dessa matriz é que essa matriz ela me dá um sistema de coordenadas em que essa matriz aqui diagonal. Qual é esse sistema de coordenadas? Bom, eu pego meu sistema inicial que era x, x1, x2, x3 e mudo para um sistema y, y1, y2, y3 que é igual a d atuando em x. Então isso me dá um sistema linear. Eu tenho y1 que é igual a d11 x1 mais d12 x2 mais d13 x3. Essa é a primeira equação. d11 é 1 sobre raiz de 3. d12 é 1 sobre raiz de 2. E d13, 1 sobre raiz de 6. Né? Essa é a primeira equação. O y2 vai ser d21, que é 1 sobre raiz de 3, x1, mais d22, que é menos 1 sobre raiz de 2, x2, mais d23, que é 1 sobre raiz de 6, x3. E agora, eu vou copiar e colar aqui. y3 vai ser d31, 1 sobre raiz de 3x1, dx2, 0. E aqui eu tenho menos 2 sobre raiz de 6, x3. Então, nesse novo sistema de coordenadas relacionado a x por esses números aqui, a matriz de inércia é diagonal, certo? Então, isso aqui encerra o nosso exemplo de hoje. Bom, pessoal, então é isso. Nós vimos que nesse exemplo em particular, né, nós temos uma degenerescência nos autovalores, ou seja, dois dos autovalores são iguais. Quando isso acontece, eu tenho uma liberdade que, na verdade, é uma simetria. Né? O cubo ele tem uma simetria na diagonal e é como se fosse um eixo natural do cubo que tenha uma de suas arestas presas girar daquela forma. Ou seja, um cubo livre com uma aresta presa,
ele vai tender a girar em torno de uma das suas diagonais. É isso aí. A gente vai continuar nos próximos vídeos a falar das variáveis dinâmicas dos corpos rígidos e nós vamos falar da dinâmica também dos corpos rígidos, são as equações que a gente chama de equações de Euler. Então, bons estudos a todos e até a próxima.